Olá. O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre osteoporose. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Osteoporose, 10 milhões de brasileiros, sofrem dessa doença. Uma a cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolve a doença. No Brasil, a cada ano ocorrem cerca de 2,4 milhões de fraturas decorrentes da osteoporose. 200 mil pessoas morrem todos os anos no país em decorrência dessas fraturas. Mas mesmo após uma fratura osteoporótica, o paciente, ele não é encaminhado para tratamento que leva a um aumento do risco de uma nova fratura. Para a gente bater um papo, conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a doutora Vera Lúcia Scheinfeld, que é reumatologista. Acertei seu nome? Você me Acertou, Scheinfeld. Eu vou te dar Scheinfeld. Scheinfeld. Acertou, exato. Tá bom. Foi direitinho, não foi, doutora Lúcia? Foi bem. E também aqui comigo o doutor, meu xará, doutor Sérgio Setsu Maeda, que é endocrinologista. Bem-vindos aqui ao nosso programa hoje, para a gente bater esse papo, para conversar sobre osteoporose. E muitas vezes as pessoas, por falta de informação, doutores, ficam meio sem saber o que essa doença causa, como ela... Aliás, eu quero saber já de cara, como é que a osteoporose ela acontece no caso? Eu sei que a gente sabe que são fraturas, eu acabei de abrir o programa falando sobre isso, mas eu queria mais detalhadamente, doutor Sérgio, como é que ela surge e os efeitos, as condições dela. É importante dizer que a osteoporose é uma doença silenciosa e ela acomete principalmente as pessoas com mais idade. É óbvio que existem exceções, a gente tem casos em jovens, mas o grosso dos pacientes são pacientes mais velhos e, em geral, mulheres. Vamos pensar que o osso é uma estrutura como se fosse um prédio. Existem as paredes que vão manter essa sustentação. E, dependendo de doenças ou características genéticas ou medicamentos que esses pacientes estejam usando, essa estrutura ela vai se enfraquecendo. E a partir do momento que o osso é um tecido que suporta carga e ele recebe uma carga além daquilo que ele consegue suportar com essa estrutura enfraquecida, acontece a fratura. E a fratura, ela pode ser sintomática, o paciente sente a dor, mas às vezes existem as fraturas assintomáticas. Em geral, elas acontecem na coluna, que é o principal sítio que a fratura acontece, mas elas podem ser decorrentes também de quedas. A gente define as fraturas por osteoporose, não aquelas, por exemplo, quando o paciente é atropelado ou cai de 3 metros, porque nessa situação é uma fratura de alto impacto. No caso da osteoporose, a gente tem as fraturas de baixo impacto. Então, elas vão acontecer com um trauma mínimo, seja queda da própria altura, um abraço mais forte. E elas vão acontecer principalmente em alguns lugares do nosso corpo. Então, como eu já disse anteriormente, a coluna, o punho, o quadril, a região aqui próxima aqui da bacia, as costelas, a gente considera, o úmero também é um sítio que a gente chama atenção para essa doença. E, dependendo da fratura, a gente vai ter essas consequências que a gente pode discutir depois. Existe uma redução da mobilidade, dor crônica e um aumento da mortalidade também. Isso é muito grave, doutora Vera Lúcia? A osteoporose é como o Sérgio está falando, é uma doença silenciosa e, às vezes, a gente chama também como uma doença traiçoeira. Porque a pessoa não tem a mínima ideia. Qualquer um de nós hoje que está aqui nessa sala pode estar com osteoporose. E aí a primeira manifestação é uma fratura. Mas, puxa, por que ninguém viu antes? Por que eu não sabia que tinha? Então, porque a grande parte ela é assintomática. Então, o importante da gente fazer o diagnóstico é fazer o diagnóstico precocemente, antes que a primeira fratura aconteça, que seria a prevenção primária das fraturas. E aí a gente tem que considerar, eu olho para você, por exemplo, vejo se você tem fatores de risco ou se você não tem fatores de risco. Mas olhando para mim assim, quais seriam? Não, você tem poucos. Você tem poucos. Eu tenho pouco. Já não estou tão nessa... Não, primeiro que você é um homem jovem, Então a gente pensa mais no homem mais idoso. Você tem a coloração, por exemplo, ser branco, ser oriental é um fator de risco. Mas é como o Sérgio falou, mais as mulheres, porque nós mulheres a gente entra na menopausa ao redor dos 50 anos. E a gente resolveu viver 80. Então, 1/3 da nossa vida é vivida sem a proteção dos estrogênios. Por isso que a mulher tem mais osteoporose
mais jovem do que os homens. Você me parece que está um cara rígido, que não está numa andropausa, que a andropausa Que é a situação que do homem. seria a menopausa do homem, é mais tardia. Menopausa a mulher e andropausa o homem. Andropausa o homem. A andropausa no homem é mais tardia, então ele é mais protegido. As mulheres ficam mais vulneráveis, então é outro fator de risco. A menopausa, a parada da menstruação. Depois, tabagismo, etilismo, isso eu não sei da sua vida, né? Isso Tabagismo. eu parei de fumar, pode ter certeza, porque depois de 2 infartos que eu tive, acabou, há 3 anos atrás. Então eu parei. foi bom, então você não tem esse desse mal eu não, tenho, não Aí- sofro mais, né, doutor Sérgio? Mas sabe como a gente também sabe? A gente tem que ver muito se sua mãe, se sua avó teve uma fratura. Então, a gente Isso também pergunta. pode ser, também é hereditário, né? 80% da quantidade de osso que a gente tem é determinado pela hereditariedade. Então, se você tem um pai, a gente pergunta assim, seu pai quebrou o fêmur, a sua mãe quebrou o fêmur? Não, não sei o quê. Aí, a sua avó quebrou o fêmur? Aí, outro dia era uma paciente de 70 anos e foi até engraçado. Ela disse, Vera, você acha que eu sou um museu? Vou ter que lembrar da minha avó, porque ela lembrou da mãe, mas não conseguia lembrar mais da avó, né, nessa altura. Então, a gente tem que fazer essas perguntas, que é um fator de risco também importante. E o sedentarismo, gente? O sedentarismo é um fator importante de risco. Então, você faz um questionário, tem um pouco do outro questionário que até o Sérgio pode falar, né, Sérgio, que é o FRAX, que é um instrumento que a gente utiliza na nossa consulta no dia a dia, em que a gente pergunta os principais fatores de risco, e ele é um algoritmo que pode ser usado com ou sem a densidade óssea. E aí você determina o risco que você tem de vir a se quebrar. Como é que ele chama? Frax? Chama-se Fala. FRAX. Ele é um questionário que foi idealizado lá na Inglaterra e ele é aplicado em vários países do mundo. Então, 80% da população mundial e dos países tem o FRAX de cada país. E ele leva em conta, num questionário muito simples de preencher, a gente faz perguntas clínicas. Por exemplo, histórico de fraturas, uso de corticoides, se tem alguma doença que provoca osteoporose, a gente pode incluir a densitometria ou não. E ele dá um númerozinho lá no final, quando a gente utiliza na página da nossa sociedade, sobre o risco de fratura em 10 anos. E a gente avalia o risco de fratura de quadril, que é considerada a pior, e as outras fraturas que acontecem nos outros sítios que eu comentei anteriormente. E aí, com isso, a gente consegue ver o risco que esse paciente tem. E o bom do FRAX é que ele permite que a gente estime esse risco mesmo sem ter a densitometria. Ele foi inventado por um inglês. E lá na Inglaterra, a densitometria não é de fácil acesso. E aí ele, estudando várias populações, ele conseguiu fazer um algoritmo para que não usasse a densitometria, para que se usasse menos. Então, lá eles usam o FRAX sem a densitometria. E se for necessária a densitometria, o FRAX indica que você precisa fazer densitometria. Aqui no nosso país é mais fácil fazer densitometria, também tem pelo SUS. Há uma facilidade maior, há uma quantidade maior de aparelhos do que na Inglaterra. Mas ele foi muito esperto. Ele quis diminuir o número de pedidos. E, no fim, o FRAX se tornou, está presente na Abraço, né? Você entra, ele é grátis, ele é gratuito. Se a gente quisesse fazer agora, de todo mundo poderia fazer. E ele é um instrumento bem interessante para ser usado assim, para ver quem tem o risco e não tem o risco. E também é um instrumento que permite, este eu vou tratar e esse eu não vou tratar. Com certeza eu vou tratar esse pelos fatores de risco, e essa pessoa que, dependendo da faixa que ela cai, a gente não vai tratar. Porque você estava falando do SUS, eu gosto até de lembrar sempre isso aqui. É. Que as pessoas falam muito, porque o sistema público de saúde, né, deixa a desejar. Gente, tem países aí, se você vê, Estados Unidos, não tem SUS, não tem saúde, não tem saúde, né, para a população grátis. No Brasil, você tem isso, imagina, né, um tratamento para você fazer desse. Então, você está falando reclama. Desculpa. Não, eu digo assim. Dois médicos que são do SUS, né? Pois é, mas nós dois estamos também na Escola Paulista. Muita gente ainda reclama da coisa. Cara, e lá fora que não tem? Eu vou fazer uma defesa do SUS, porque é uma estrutura extremamente complexa. Sim. Obviamente, ele tem extremos, né? Tem coisas muito ruins, mas ele tem coisas ótimas. E ele consegue ser universal. Ele atinge todo mundo, em todos os estados. É lógico que a alocação do recurso e o uso é uma coisa que é muito passível de discussão. Mas ela dá direito a todo mundo chegar num posto de saúde e ter algum atendimento. Né? E é lógico que a gente tem que pensar, enquanto organizadores e pessoas que trabalhamos no SUS,
tentar gerenciar melhor os recursos e a gente dar o acesso a todo mundo. E acho que isso é um papel do governo também. Então, o cidadão também tem que lutar pelos seus direitos. Então, acho que o SUS, ele é de todos. Não, Isso é o que faz o SUS a uma gente coisa muito boa. particularmente, nós dois militamos no SUS, especificamente na Escola Paulista de Medicina. Ele é endócrino da Escola Paulista e eu sou reumato da Escola Paulista. Então, eu na reumatologia da Escola Paulista, a gente tem 2 aparelhos. E ele na endócrino da Escola Paulista tem mais 2 aparelhos, entendeu? Então, e é para o pessoal do SUS. E também para a gente fazer pesquisa, que a gente faz muita pesquisa com isso. Não, eu digo, eu falei, eu toquei nesse assunto, porque nessa parte, porque as pessoas, muita gente não tem acesso, entendeu? Digo lá fora a isso, porque você não tem um sistema como tem aqui de saúde, né? E outra coisa importante, praticamente todos os medicamentos que a gente tem para usar para osteoporose estão disponíveis no SUS. Todos. Praticamente todos. Praticamente todos os medicamentos que a gente usa no Não, privado. É estão bom ouvir disponíveis vocês no falarem isso pra gente, cara, tá vendo? E muita gente não sabe, doutor Sérgio. É impressionante, mas é a realidade, mas a gente não sabe. Talvez um dos gargalos que a gente poderia até comentar, né, Vera, acho que é também o conhecimento que os médicos têm. Eu acho que é um outro gargalo que a gente precisa ter pessoas que conheçam mais a doença para poderem fazer o diagnóstico, a investigação e o tratamento correto. Bom, mas vamos voltar à osteoporose. osteoporose. Eu já ouvi, vocês me corrijam se eu estiver errado, doutor, mas eu já ouvi assunto de médicos de medicina falando sobre esse negócio da pessoa quando nasce, a criança quando nasce, isso eu ouvi, pode ser até ignorância minha, mas eu ouvi. Quando a criança já nasce com osteoporose, tipo, não é que nasce com osteoporose, mas já com... Eu falei, como assim, gente? Eu vi uma conversa dessa uma vez, eu queria até tirar essa dúvida. O que é importante dizer é que, como a doutora Vera já havia falado no início, que ela vai se 60% a desenvolvendo 80% do que a gente teria de massa óssea é determinado geneticamente. Então, de certo modo, a gente já nasce determinado a ter X ou Y de massa óssea. Lógico que existem as coisas que vão acontecer durante a vida que vão modular esses 20% ou 40%. Isso inclui alimentação, exercício físico, as doenças e os remédios que a pessoa vai ter que usar durante a vida. Mas é uma preocupação que tem que existir desde a infância. O pediatra já tem que ter esse conhecimento de orientar uma dieta rica em cálcio e exercício para fortalecer os músculos. E muito sol. Isso. Com muita vitamina D também. Vitamina D, né? A gente brinca muito, viu, Sérgio, que a osteoporose é uma doença geriátrica que começa na pediatria. Tem uma frase clássica assim, porque na criança a gente já faz a prevenção, que é uma dieta rica em cálcio, como o Sérgio falou, muita atividade física, muito exercício e muito sol, para você manter os níveis adequados na criança e no adolescente de vitamina D. Mas aí você toma muito sol, vem o problema do câncer, mas não na criança, correr o né? risco de No adulto, ter um câncer de pele, alguma coisa exposição solar também é um capítulo assim delicado, porque existe a questão que os dermatos também defendem, né? O Brasil é um país que tem alta incidência de câncer de pele. Então, a exposição segura tem que, primeiro assim, a gente tentar evitar a exposição de rosto, que é uma região que tem mais risco de câncer, a gente limitar o tempo de exposição e, principalmente, evitar a vermelhidão do sol. Então, a exposição ela tem que ser controlada. Então, a gente expõe um tempo para formar a vitamina D e depois coloca o protetor para diminuir o risco de câncer. Então, não é uma exposição prolongada sem proteção. Ela tem que ser controlada e com tempo certo. Isso depende do tipo de pele. Então, pessoas com a pele mais clara têm que tomar menos tempo de sol, enquanto aqueles que têm a pele mais pigmentada podem um pouquinho mais, porque a melanina protege eles do câncer. Então, tudo depende dessa análise. Até porque a pessoa, vou falar da pessoa idosa, a gente falou que a incidência é maior em pessoas idosas. Aliás, eu queria saber até a partir de que idade, né, a pessoa tem que começar ou passar a se preocupar mais com essa situação, com essa doença, a osteoporose, né? A partir de que idade ou o que ela tem que fazer, né, para tentar... A gente tem que separar essa conversa pelos sexos. Então, começando pelas mulheres, que são as mais afetadas, a menopausa é um evento muito crítico para a saúde óssea da mulher, porque é o momento que a produção dos estrogênios no ovário param e é uma queda abrupta desses níveis. E quando o estrogênio cai, a proteção óssea desaparece. Então, a mulher vive nesses primeiros anos da menopausa uma destruição óssea aumentada. E aí existe o papel do ginecologista em monitorar a massa óssea. Então, aquelas que estão perdendo muito rápido, ou aquelas que já têm uma massa óssea ruim,
elas talvez tenham que estar mais no foco de serem acompanhadas mais de perto e tratadas. No caso dos homens, é um pouquinho diferente. Como a doutora Vera falou, a andropausa, que é a diminuição da produção da testosterona no homem, é uma coisa mais suave. Ela começa após os 40 e vai caindo 1% ao ano. É diferente da mulher, que tem uma queda abrupta. Então, o homem vai ter fraturas mais tardiamente do que a mulher. Então, a mulher começa aos 50 e os homens começam a piorar depois dos 65, 70. Então, os sexos têm diferenças aí na apresentação da doença. O problema que pesa muito na mulher são os hormônios, né? Também. Sim, por isso que a gente tem Esse como, é o grande problema. como a gente Por isso tem que a um mulher tem parceiro. uma maior incidência, né? Um grande parceiro nosso, você sabe que o ginecologista, nós dois somos clínicos, a gente também aborda todos os outros aspectos dos pacientes, mas o ginecologista é o clínico da mulher. E ela vai muito no ginecologista, regularmente, uma vez por ano. Então, um player importante, como fala, um ajudante, como é um player? Um médico importante que a mulher tem que levar. Um médico importante que pode nos ajudar é o ginecologista, que ele pode fazer, ele pega a mulher na perimenopausa, na menopausa, e ele pode avaliar essa paciente e fazer uma detecção precoce de uma perda de massa óssea. Porque para nós chega um pouquinho mais acentuado o caso. Então, para a gente fazer uma prevenção, na reumatologia, a gente faz prevenção dos pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, com esclerodermia, com as doenças que vão tomar os corticoides, a gente faz a prevenção e detecção. Mas uma mulher saudável que vai no ginecologista, e 80% das osteoporoses são primárias, é por deprivação de hormônio. Então é interessante que o ginecologista é um médico importante também na detecção da perda precoce. E quais são as causas? Bom, nesse capítulo da investigação, a gente precisa de um pouquinho de atenção nesse primeiro momento. A densitometria é o exame que faz o diagnóstico, mas ele não diz a causa da osteoporose. Então, a gente precisa fazer um inquérito clínico muito bem feito, porque geralmente na anamnese a gente detecta a causa. Né? A gente talvez precise de um laboratório mínimo de exames para a gente investigar algumas coisas, mas às vezes doenças que o paciente tem ou remédios que ele toma já são a causa da osteoporose. Então, isso tem que estar um pouco no foco da gente prestar atenção nisso. Lógico que a gente tem que investigar doenças que, assim, olhando para a pessoa, você não vai descobrir nem ela vai te contar. Então, tem que, às vezes, medir no sangue o cálcio, ver como é que está a função da tireoide, ver se não tem um risco, por exemplo, de um mieloma múltiplo, que é um tumor da parte do sangue. Então, a gente tem que fazer alguma investigação básica para detectar algumas coisas. Por exemplo, doença celíaca é uma outra que é importante da gente lembrar, que é uma doença que dá uma desnutrição não só geral, mas do osso e do músculo, então é uma coisa que é importante de ser diagnosticada. Às vezes é difícil porque a história clínica do paciente não é um paciente que tem uma diarreia franca, né? Então, algumas coisas realmente nesse momento a gente tem que prestar bastante atenção e investigar. E quando você descobre essa causa, a gente trata a causa e isso pode melhorar a saúde do osso. Lógico que não impede a gente de usar um medicamento para o osso, mas tendo uma causa, ela tem que ser tratada. E é isso que às vezes falta um pouquinho, quando a gente olha o cenário dos médicos que cuidam da osteoporose, eles pecam em não fazer essa investigação. É isso que a gente acaba vendo em alguns casos. A doença celíaca, só traduzindo, eu não sei se você sabe bem o que é a doença celíaca, que é a famosa intolerância ao glúten, né? Tem muita gente que não sabe, por isso que... Por isso que eu falo aqui, a gente tem que estar sempre explicando direitinho, para o telespectador entender, porque muita gente não tem Porque a doença ideia. celíaca é classicamente a intolerância ao glúten. É. A intolerância à lactose, que está super na moda e tudo. Mas a intolerância ao glúten, particularmente, ele pode dar uma osteopenia, uma osteoporose importante. Porque você fica com o intestino bem lisinho, careca, que a gente fala, e não absorve o cálcio. Então, a gente pega jovem, uma perda importante, e até adulto também, e aí você só tirar o glúten, você cura o paciente. Então, eu não posso dar uma medicação para a osteoporose num paciente que está com uma doença de intolerância ao glúten. É isso que o Sérgio está falando. A gente tem que afastar as causas secundárias. Né? Eu tenho que saber, se eu tenho um hipertiroidismo, eu vou tratar o hipertiroidismo. Eu não vou dar uma medicação que eu daria para uma osteoporose pós-menopausa. Então, é interessante isso. Mas a doença do glúten, a doença celíaca, ela é presente na nossa população em 15% a 20% dos adultos têm e não sabem que tem. Então, a gente fica muito atento a isso. Outro aspecto interessante, né, Sérgio, é a gente falar da calculose renal. Cálculo renal, você tem? Não.
Você não tem? Eu né? já infartei, mas não tenho. Você não infartou, mas você só infartou. Só. Só não. Só infartei é ótimo, né? Não, Eu infartou. não queria ter infartado. Só não. Não, mas o cálculo renal é outra causa, e principalmente, desculpa, eu falei para você, porque no... Tem dor pior do que o cálculo renal? É uma das piores. É né? uma das piores. É Olha, uma das amor, piores. eu tenho não sei, cálculo... porque eu nunca tive, eu sei. Eu já também, né? tive. Diz que, É uma cara, dor se- insana. se Ela contorce. dói mais que o infarto. Ela dói que você diz... Você perde o sentido da vida. Dói muito Eu mesmo. já vi gente perder o sentido mesmo. É. Literalmente com a dor. É. É uma das E não piores. melhora com nada. Né? Às vezes a gente vai para morfina. Você mesmo, tem mas- cálculo renal? Você tem? Eu tenho cálculo renal, eu já tive uma crise. Eu juro, eu não quero nunca mais ter. Eu imagino, mas pelo amor de Deus. Que dói, assim, é uma coisa no meio do teu corpo que fica doendo. Mas o cálculo renal, ele é bem associado, um tipo de cálculo renal, à osteoporose. Então, é interessante a gente falar para o paciente, a gente não sabe quem veio primeiro. Se é o rim que está doente, que fez o cálculo e compromete o osso, ou se o osso está doente, perde muito cálcio, vai para o rim e forma um cálculo. A gente brinca que não sabe quem é o ovo e a galinha, mas são doenças muito próximas, que a gente tem que estar muito atento. E 5% da população tem cálculo renal. Então, a gente tem que estar muito atento nessa população e separar que você é uma possibilidade de uma osteoporose nesses pacientes. Eu vejo, assim, muita gente... A pessoa idosa, estou falando, dando esse exemplo até pela minha avó, dizem assim, a pessoa idosa, por isso que é bom saber em que ponto a pessoa tem que procurar, né, os médicos, né, uma ajuda para poder saber se ela está com osteoporose ou desenvolvendo ali a osteoporose ou não. Porque a pessoa idosa, por exemplo, ela toma um tombo, que nem se falou no começo aqui, né, pessoa com 80, 70, 80 anos, aí tem uma fratura, já começa a declinar a partir dali. Mas isso pode, não necessariamente quer dizer que ela tem osteoporose ou não? Não, na verdade a gente Devido a uma precisaria- fratura. não, é isso não. que eu queria. Não é O assim. que Entender acomete melhor. o idoso, não só o osso, a gente tem que pensar que osso e músculo andam juntos. Então, a osteoporose é acompanhada de sarcopenia, que é a doença que dá fraqueza muscular. E a fraqueza muscular é que aumenta o risco de quedas. Então, as duas coisas andam juntas e tanto é que existe um conceito hoje que junta as duas palavras. A palavra osteosarcopenia. São duas doenças associadas. O osso é fraco e o músculo é fraco. E o envelhecimento é uma situação em que os dois compartimentos, músculo e osso, vão piorando. Mas a fratura, ô Sérgio, ela acontece. Nem é grande a chance de um paciente de 80 anos que teve uma fratura após mínimo trauma, que seria mínimo trauma uma queda da própria altura, né? Não que eu rolei das escadas, mas eu estou andando, escorreguei, caí e quebrei o fêmur. Não é normal. Ou quebrei o braço. Não é normal. Mesmo numa idade avançada, Mesmo numa idade... Não, principalmente não é normal. Se você é um idoso saudável, bem-sucedido, que a gente chama, ele cai e ele não quebra. Se... tá. Não, eu digo nisso, nessa situação. né? Então, aí você... não- Nem sempre é por osteoporose, mas você tem que investigar. Às vezes tem tumores ósseos, tem a doença de peixe, tem outras doenças que também quebram. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Mas a grande maioria, você está andando, escorrega e quebra o braço ou quebra o fêmur, e é acima de 65 anos de idade, a gente vai pensar na hora, osteoporose. Sim, mas tem pessoa bem mais jovem que isso que acontece. Também não tem, né? Tem uma facilidade de cair. Eu conheci uma pessoa, né? Um amigo conhecido meu, e ele era jovem, 40 e poucos, 50. Ele caía assim do lado. E não era. Ele depois falou que não tinha nada a ver com osteoporose. Em geral, o jovem ele tem um risco de fratura menor. A idade ela vai aumentando esse risco. Então, com a idade, o risco de você quebrar aumenta. Mas seu amigo tinha osteoporose ou não tinha? Não. Ah, não. E Eu ele gosto mais quebrava estranho. por nada? Não, ele Ela caiu. tinha- não, ele não tinha nem Ele caiu. aquela doença de ósseo. como é Os que ossos chama? de vidro. Não, também não tinha. E isso passou depois de um tempo. Olha que coisa louca. Ele falou que depois de anos e anos ele diminuiu a queda e os médicos não souberam dizer o que era. Não descobriram. E eu não sei hoje, isso já tem 10, 12 anos atrás, que eu nunca mais o encontrei. Mas não era osteoporose. Isso ele me falou na época. Sim. Que ele fez
teve o diagnóstico, não. Procurou o médico, tudo, fez exames, fez um monte de exames, um monte que não se descobriu o que era. Não sei se... E não era também essa doença que você falou. De ossos de vidro, de ossos, que é a osteogênese imperfeita, mas e também é a tem doença dos isso, né? ossos Tem de essa vidro. doença também que... Mas ela pode ter alguma... É parecida, não? Não, ela é muito mais grave. Muito mais grave do que E muito a diferente. osteoporose. E Bem mais diferente, difícil de... Bem grave. Ora, a gente vai fazer uma pausa aqui, doutores, e já a gente volta para falar mais sobre essa doença, a osteoporose. É um instante só. Até. Muito bem, estamos de volta aqui com a Lesp em Pauta, recebendo aqui a doutora Vera. Sheinfeld. Ó, tá vendo? Sheinfeld. E agora- Eu vou acertar esse nome direitinho ainda, o nome dela. Sheinfeld. Que é um nome, né, doutor Sérgio, internacional. Então, Sheinfeld. Não, é bonito de pronunciar, muito bonito. Obrigada. E com a doutora Vera e com o doutor, meu xará, doutor Sérgio. Né, a Vera é reumatologista, né, Vera? Sou reumatologista. E o doutor Sérgio é endócrino. Eu sou reumatologista e estou aqui pela comissão de eu queria que osteoporose falasse. e das doenças osteometabólicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E o Sérgio, Estou aqui pela Abraço, que é a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Legal. A reumatologia, vamos falar um pouquinho também dessa parte, né, tua, porque as pessoas procuram, né, e é uma coisa horrível, né, você sentir dor, você conviver com isso é muito complicado. Como é que é o teu dia a dia como médica tratando pacientes com essa enfermidade? dentro da reumatologia, é sofrido mesmo, sabe? Porque são pacientes ou com dor crônica na coluna lombar, na coluna cervical, dor nos joelhos, dor nas mãos, dor nos punhos, com grandes limitações, né? E não só pela idade, não só pela... Não, é gente jovem. É, você vê Porque, pessoas por exemplo, novas, a daí artrite jovens, reumatoide, o lúpus, as doenças autoimunes, de um modo geral, elas dão de 35 a 45, 50 anos de idade. E é onde que dá mais cometimento de artrite, de dores articulares e tudo isso. E nessas doenças também, particularmente, eu até brinco lá, né? O reumatologista, a gente dá muito corticoide. Melhora muito essas dores, de um modo geral. E aí, por isso que o reumatologista estuda muito a osteoporose, porque o corticoide dá muito osteoporose. Então, como a gente dá muito corticoide, a gente estuda a osteoporose para... A gente já dá um remédio que vai te melhorar a dor e eu já entro com uma prevenção para a osteoporose, porque a droga que mais dá osteoporose é o corticoide. corticoide. Até eu falo para os alunos, se vocês aprenderem que corticoide dá osteoporose, eu estou super satisfeita, porque é a principal droga que dá. Então, na reumatologia, a gente convive muito com isso. Com as dores, aí vem as dores da doença reumatológica e as dores também das fraturas. Aí se junta, Sérgio, é uma coisa... Não, e uma doença crônica, né, gente? nossa. Você não vai ter cura, você não tem o que fazer. Existe um Não, mas tratamento, melhora bem a melhora, vida, tem. né? Mas você vai conviver com isso pro resto da sua vida. Sim, a gente fala, é isso daí que você não adianta lutar contra, você tem que viver com isso e dentro disso a gente vai te ensinar a viver a melhor vida possível, né? Eu vou acrescentar vida na sua vida. Mas dá para a gente controlar Mas bem. ninguém merece passar por ter isso, né, gente? Uma doença, não, dores crônicas, dores que você, muitas vezes insuportáveis, né, que você não consegue fazer Não, mas nada. hoje a gente tem bastante recurso Não, para melhorar. sim. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, mas o telespectador que me mandou aqui. Né? Se uma criança que tomou leite corre, no caso, o risco mais tarde dela ter a osteoporose. Tomar leite é uma coisa muito importante, mas tomar leite não evita. Não de ter evita. osteoporose. O que a gente tem que ressaltar é que hoje existe uma cultura, principalmente na mídia leiga, pessoas assim que acabam desvirtuando o conhecimento, que pregam que leite faz mal, que leite faz alergia, e aí criou toda uma situação em que muitos pais estão tirando laticínios da dieta dos filhos. E é justamente uma fase da vida Olha que aí. precisa dos laticínios para construir a saúde óssea do futuro. Então, se você restringe isso na infância, muito provavelmente o futuro
ósseo dessa criança não será bom. E isso é um problema. Mas ele pode se entupir de leite também, se ele for ter osteoporose, se tiver Sim. a hereditariedade, é mais forte do que eu te entupir de leite, entendeu? Eu te encho de leite, mas se você tem uma hereditariedade forte, você vai ter do mesmo jeito. Mas é onde o médico atua. Vamos fazer uma prevenção, toma bastante leite, faz bastante atividade física, entendeu? Na puberdade, principalmente quando a gente tem um estirão do crescimento, Ali os é ossos fatal. crescem em tamanho, é muito importante a gente depositar o cálcio ali. Então, o aporte de laticínios na infância e adolescência é muito importante. Quer dizer, tudo tem que ser no começo ali. Outro formação momento da que é criança, muito do crítico, crescimento, que é muito crítico não faltar cálcio dietético, é gravidez e lactação. É outro momento crítico, porque se a mãe restringe, sai tudo do osso da mãe. Quem paga o preço é o osso da mãe. Porque ela vai bebê tentar não- direcionar tudo para o bebê. Então, ela descalcifica e isso vai tudo para o bebê. Ela tenta manter o aporte para o bebê, sacrificando o seu próprio osso. Então, nessa fase, não pode restringir cálcio. E muito menos na lactação também. Sim. Na lactação, a mãe se desmineraliza se ela não tiver um aporte adequado de cálcio. Agora, a osteoporose, ela, sim, tem a hereditária, mas a incidência dela é maior na hereditariedade ou ela pode aparecer normalmente numa pessoa... A causa genética e a devido deprivação ao que vocês hormonal falaram do... são as principais causas. Quando a gente fala em população de mulheres pós-menopausa, cerca de 1/3 delas tem osteoporose. Nos homens, a metade disso, uns 15%, no máximo 18% tem. Então, é mais frequente em mulher, né, realmente. Então, é um público que tem que ser visto e acompanhado. E por isso que a doutora Vera comentou que talvez o médico que tenha mais condições de ter essas pacientes na mão e fazer a investigação e o segmento é o ginecologista. Vamos falar vamos tocar, que isso é muito importante, da prevenção. Existe a prevenção? Existe. É tudo que a gente batalha, Sérgio. A gente não quer que você tenha a primeira fratura, que o nosso paciente tenha a primeira fratura. Eu acho que A gente tem dois lemas, né? A gente que tenha... Você falou do seu infarto, né? Que a gente pode falar publicamente. Pode, A gente faz não de tenho- tudo para o paciente não ter o primeiro infarto. Então, é a prevenção primária. A gente manda correr, manda ter uma dieta adequada, tudo para não infartar. A gente, para osteoporose também, manda correr, tomar vitamina D, tomar o leite, ver as doenças que acometem o osso, tudo para não ter a primeira fratura. E aí a adesão é muito baixa, tanto para infarto quanto para osteoporose. O doente não dá muita bola. Depois que o doente infarta ou depois que o doente se quebra, ele fica mais atento, mas aí é uma prevenção secundária. Você já teve a primeira fratura. Meu caso. Que mudar estilo Eu de tô falando vida, sério, meu caso. Mas você teve o segundo. E mesmo assim, ainda não fez. Você acredita, cara? É uma coisa... Quantas mudar estilo de vida é uma coisa muito difícil. difícil. As pessoas não mudam. Por mais que argumentos que a gente use, é difícil as pessoas se convencerem. Eles mudam depois que quebraram. Sim, às vezes Entendeu? não mudam. Não, ele nem mudou depois do Eu primeiro nem- infarto. Mas se não você tive- der um Não, paralelo... claro que eu mudei muita coisa. Agora, por exemplo, você falou em exercício, correr, tudo. Não, eu não faço isso. Isso aí que deveria estar faz? fazendo. Não, dificilmente. No máximo eu ando, dou uma andadinha, mas não é também sempre. Eu teria que fazer bem mais. Até por orientação do meu cardiologista. Mas eu sempre tive uma alimentação muito correta, não como fora, desde pequeno, sempre foi assim. Né? O meu mal foi o cigarro. Quando Eu acredito. é verdade. É Eu verdade. tenho certeza. Não, cigarro e estresse, né, amor? Também. Cigarro, estresse, sobrepeso, né? Tudo isso. E sedentarismo. Sedentarismo, sobrepeso, eu nunca tive esse problema, que eu sempre tive o mesmo peso desde os 18, 19 anos, 20 anos. Agora eu estou engordando um pouquinho mais porque eu substituí, né? Você acaba que, você fuma, quando você para de fumar, você engorda. Não, não é isso. É que você substitui, né? A alimentação, comida. Eu passei a comer mais besteiras, essas coisas, e até engordei, depois que eu infartei, uns 9 quilos aí brincando. Por quê? Por causa do Mas cigarro, pra- como eu pro falei. Porque o paciente- cigarro faz você, né, não ter o muita... paciente, para ele entender bem, muita como o Sérgio fome. está entendendo. O infarto e a osteoporose são duas doenças muito semelhantes. Uhum. Você fala para o doente não entende o que está acontecendo, né?
Quando ele vem uma densidade óssea bem ruim, ou quando o paciente vê um eletrocardiograma mais alterado, um colesterol, aí ele se manca um pouquinho, mas é difícil. O que eu acho que atrapalha também, às vezes o paciente não entende que a fratura é uma coisa grave. Eles subvalorizam. Um infarto é grave, mas a fratura da osteoporose não. Não, ele subvaloriza. E isso atrapalha um pouco. Ele diz, eu fraturei. Ri. E a primeira fratura, ela é preditiva da segunda, e a segunda da terceira. Então, teu risco depois da primeira fratura é 50% maior de você ter uma segunda fratura. Se você tem 2 fraturas, o teu risco é 75% maior de ter a terceira fratura. E o doente não entende isso, ele acha engraçado ter quebrado a primeira vez. Eu digo, amor, você vai quebrar a segunda. Igual você infartou uma vez, você infartou a segunda. Entendeu? É verdade. Então, a prevenção, a gente se bate muito, não é, Sérgio? Muito. E o que o Sérgio falou está certo também. Fazer exercício, o doente não faz. A gente implora para fazer exercício. Dieta rica em leite, que é uma coisa simples, leite e derivados. Não faz porque é acomodação, é preguiça, aquela coisa toda, e você acaba no... não vou hoje, eu não vou amanhã, depois você diz, não faz o exercício, não sai, vou dar uma caminhada. Aí você começa a caminhar, daqui uns dias você começa a perder a vontade. Eu tento usar alguns argumentos, por exemplo, né? Que a questão da mobilidade é uma coisa muito crítica. Né? Porque uma coisa é você aos 60, outra coisa vai ser aos 80, outra coisa aos 90. Claro. Então, eu sempre comento com os pacientes, olha, se você quer chegar aos 90 andando, independente, digno, precisa começar a fazer agora. Isso. Trabalhar o exercício, e exercício não é luxo, é uma necessidade. Então, eu quero garantir que você chegue aos 90 andando. Então, a gente tem que arrumar desde já. Outra prevenção... Desculpa, Sérgio. Não, pode falar. A prevenção também pode ser feita, e por isso que a gente está batendo na tecla, vamos dizer... A gente bateu bastante em exercício, cálcio, vitamina D, a gente já falou bem, já deu para entender. Mas, por exemplo, uma medicação que também é preventiva. Se eu começo na menopausa e tenho sintomas da menopausa, os calores, a irritação, a perda de libido, tudo isso, a reposição hormonal é excelente para o osso. Então, quando o ginecologista entra com a reposição hormonal, é uma prevenção também. Então, ele dando o hormônio, ele mantém aquela paciente sem os calores, sem tudo isso, mas está tratando o osso. E aí ele está prorrogando a entrada dos nossos medicamentos. Porque a gente tem vários medicamentos muito bons, mas que têm que ser introduzidos no momento certo. Mas eu já ouvi falar, desculpa. Eu queria colocar 2 pontos interessantes. Uma coisa que a gente fez lá na Abraço, que a Vera também viu, a gente lançou no ano passado, durante a nossa campanha, que a gente faz todo ano da osteoporose, a Casa Segura Virtual. Então, a gente permite que tenha um passeio grátis dentro do nosso site, que dá para fazer pelo celular, dentro de cômodos da casa, a gente dá dicas para a gente evitar os acidentes dentro do domicílio. Porque a gente sabe que boa parte das fraturas de osteoporose acontecem dentro de casa, principalmente no banheiro. E é legal dentro desse passeio que a gente faz, né, que a gente tem lá o texto escrito com os numerozinhos aonde tem os perigos e tem o áudio. A pessoa que está com dificuldade de ler ou prefere ouvir, tem um botãozinho que inclusive dá um áudio que você consegue ouvir esse texto. Então é uma iniciativa interessante para a gente diminuir as quedas, porque quem cai acaba fraturando. Existe o contrário também, a pessoa quebrar e cair, mas o mais comum é o contrário, né? Outra coisa que a gente tem que comentar, voltando só na tecla dos exercícios, é que o importante, principalmente no caso dos idosos, é que com o tempo tudo vai perdendo a performance, os reflexos, o equilíbrio. E a ideia do exercício é manter, ou pelo menos tentar melhorar essas reações de defesa, né? Para a gente evitar uma queda. Não tem jeito, né, doutor Sérgio? Isso vai acontecer. Do envelhecimento. Vai acontecer. Não tem para onde você correr. O problema é você perceber, até por você mesmo, que está acontecendo isso contigo. Porque muitas vezes você não aceita também. Sabia disso? Tem isso. Eu, por exemplo, sou assim. Eu não aceito. Eu vou e faço, minha mulher fala, mas você não tem condição, mas para com isso. Não vai. Eu vou lá e falo, não, como não? Tem isso também. A pessoa não aceitar a condição. Ela não percebe a condição em que você está. Não de doença, não estou falando de estar doente, não. Da condição da idade, de idoso, de você estar mais velho e, claro, né, os seus órgãos, as suas... Né? Seus reflexos, tudo vai diminuindo, mas muita gente não aceita. E eu sou uma dessas, estou falando sério, eu sou uma dessas pessoas. Então muitas vezes eu faço coisas, né, que uma pessoa na minha idade não deveria estar fazendo. Não deveria estar fazendo. Subir no banquinho é uma delas. Hein?
Idoso adora subir no banquinho. Mas ele me chamou de velho, tá vendo? 2 pacientes O idoso caíram adora, de mas acabou costas. comigo Imagina, aqui, ó. imagina, eu tive um paciente de 90 e tantos anos que adorava os livros dele, subiu no banquinho, caiu de costas, Quebrou quebrou a cervical. Quase ficou paraplégico. Não subi banquinho, eu subi escada mesmo. Então, é perigoso. Não, É verdade. nós vamos ter que falar uma coisa Eu tenho que séria. parar com- O que o Sérgio está falando, o Sérgio, não Maeda, Não o Sérgio, doutor, o Sérgio, o Sérgio, o nosso, jornalista. o nosso jornalista, não é um exemplo, né? Não, É uma não, coisa sim. que a gente prefere que quem esteja nos vendo acredite na atividade física e obedeça a gente e faça, né? Porque isso não... Não, Às claro, vezes a claro. pessoa pode confundir e achar que o Sérgio é um exemplo, mas não é. Não sou. De A jeito, por gente isso que eu estou gostaria falando. que fizesse. Eu não sou. Mas eu falei exatamente por isso, porque eu não sou um exemplo disso. É. Não adianta. É Entendi. horrível. Isso não quer estimular. É a questão de você aceitar as coisas. Quando você... Né, tem muito isso, a pessoa não quer aceitar. É horrível. Isso não é exemplo, claro que não. Isso não é exemplo do que eu estou falando. Agora, voltando A gente ali... prefere pacientes mais dóceis, né? Você falando não, com certeza. Você falando da reposição hormonal, mas eu já ouvi, doutora Vera, muita mulher falar: eu não vou fazer reposição hormonal porque isso não é bom, não é legal, vai me prejudicar em outros... Por que muitas mulheres não aceitam existe fazer a reposição muito hormonal? preconceito, né, Muito, Sérgio? muito. Muito preconceito. Na menopausa, quando está com Não. depois da menopausa. Só você está urrando de calor e tudo, você acaba aceitando. Mas existe o preconceito, de câncer de mama. Que é pior, Exatamente. o câncer de Eu já mama. ouvi também ela falar. O outro, que é pior do que o câncer de mama, que é engordar. Pois é. Então, elas acham que engordam. Depois, sangramentos vaginais. E não sei o quê. Então, existe um preconceito e tiveram até trabalhos que alimentaram essa crença. Mas hoje, com tudo controlado e depois de... Menores doses, monitoramento, É uma bem melhor avaliação melhor tomar o de riscos. hormônio, entendeu? Sim, fica mais E seguro. você fica... Eu hoje já estou bastante tempo nessa vida. Eu vejo que as pessoas que tomaram hormônio, as mulheres que tomaram hormônio, ficam muito, mas muito melhores do que as que não tomaram, entendeu? Porque você vai entrar com outras medicações, então tem uma proteção cardiovascular, o hormônio tem uma proteção para memória, tem uma proteção para performance, então te mantém jovem mais tempo, né? Mas e o risco no caso aí E para aquelas que fazem a reposição hormonal, é importante dizer. Só completando aqui o raciocínio dela e a gente responde a sua. Para aquelas que fazem a reposição hormonal, é interessante porque a gente posterga o uso de medicamentos para osteoporose. É isso, então. A gente joga lá na frente, ao invés de usar mais cedo, a gente joga usa mais tarde. mais tarde. Porque o hormônio tem um fator de proteção. Agora, em relação ao câncer de mama, né? Realmente, estudos dos anos 90, eles foram mal desenhados e criaram esse pânico. Então, eles trataram naquele momento mulheres muito velhas que não tinham indicação de usar hormônio e elas foram tratadas. Então, eles viram as complicações. Então, as pacientes tiveram câncer de mama, tiveram trombose. Então, foi um aprendizado duro que esses estudos trouxeram. Então, tudo mudou. Hoje, a gente é muito mais criterioso para indicar a reposição hormonal. Não é para todo mundo. Então, primeira coisa, para qualquer remédio que a gente prescreve, primeiro ver a contraindicação antes de ver. Então, para aquelas que têm contraindicações reais, a gente não vai indicar, mas para aquelas que não têm o risco, é uma opção que tem que ser considerada. E a gente também preconiza a terapia de reposição hormonal na mulher mais jovem, né? Nesse trabalho que deu tanta polêmica, eram mulheres de 60, 65 anos, tinha de 70 anos tomando hormônio, não é isso. A gente quer a terapia na janela de oportunidade. Quando você começou a menopausa, começa a terapia de reposição hormonal. E aí vamos dizer que você tome de 50 aos 60 anos, e aí você chega... Aliás, estou falando de uma de 50. Tá, mas continua. De 50 a 60 anos, quando chega ou para o reumato, que é melhor, ou para o endócrino, aí já... Isso é briga velha, viu? Briga velha. De reumato com endócrino, amor, a gente concorre mortalmente. Mas o reumato tem outro concorrente mortal, o ortopedista. Ortopedista. Entendeu? Nossa. Mas aí você vai para o endócrino, para o reumato, e aí a gente começa as medicações para a osteoporose, mais tardiamente. Então é muito interessante, né? Muito Sérgio? melhor, eu acho que a gente cria um cronograma de uso das medicações. Fica mais lógico já mais para frente. E um dos medicamentos mais utilizados, que é muito utilizado,
e a gente tem também no SUS de tudo, são os bisfosfonatos. Como é que é? Chamam bisfosfonatos. Então a gente falou da terapia Bisfosfonados. de bisfosfonatos. Eles mimetizam uma coisa no osso e aí eles bloqueiam a destruição óssea. Mas eles são maravilhosos, eles diminuem as fraturas vertebrais, não vertebrais, melhora a vida do paciente. Mas quando ele é tomado muito precocemente, ele não é tão bom quanto quando ele é tomado na pessoa que precisa, entendeu? Então, o que a gente pega muito é pacientes jovens tomando esse remédio sem necessidade. Por exemplo, eu pego uma pessoa de 40 e poucos anos que vem com uma perda de massa, uma osteopenia, uma densitometria que não está tão boa. Será que eu preciso tratar ela? Osteopenia é uma não é uma perda. A osteopenia é 1 minuto antes da osteoporose. Tá. É uma pré-osteoporose. Entendi. Né? É uma perda leve. Então, será que ela está doente ou ela não teve nunca osso? Será que precisa realmente tratar uma mulher jovem? Então, é esse cuidado que a gente toma. Tanto é que a Sociedade Internacional de Densitometria Óssea mudou o nome. Para uma mulher de 40, 44 anos, que está ainda menstruando normalmente, você não pode usar a palavra osteopenia, você tem que usar densidade óssea dentro do esperado para a idade, para não ter esse super tratamento que estava tendo. Uhum. Vinha mulher com 44, a gente punha lá osteopenia. Bom, chegava para o médico colocava esse remédio, principalmente esse bisfosfonato. E aí não foi tão bom o que aconteceu. Isso acabou prejudicando a... Aumenta o risco de os efeitos que a gente não quer que tenha, né? Principalmente do uso crônico deles, né? Cara, que coisa. Existe algum caso de paciente seu que te chamou a atenção, doutor Sérgio? Bom, vou contar de um que eu atendi nesse último mês, né? Foi um ortopedista que me encaminhou, a paciente procurou ele porque ela estava com um monte de fraturas. Então, ela tinha fratura de bacia, nas costelas. Era um quadro meio grave, porque a paciente estava com muita fraqueza muscular, veio de cadeira de rodas. E foi muito interessante porque esse ortopedista ele fez a investigação correta. Ele mediu várias coisas e ele descobriu uma coisa que não é comum nesse universo de pacientes que têm osteoporose, que foi o fósforo baixo. Então, ela tem um distúrbio de mineralização porque o fósforo, que ajuda a dar a dureza do osso, estava baixo. Então, um caso bem diferente, mas quando você faz uma densitometria, parece como osteoporose, mas não é uma osteoporose se você for analisar a doença que ela tem. E o ortopedista já veio com os exames e eu consegui facilmente fazer o diagnóstico. Foi um ortopedista que fez o diagnóstico. Então, eu achei bom. Então, acho que todo mundo, independente da especialidade, tem que estar atento. Tirar uma boa história, examinar, ter um conhecimento amplo. Se você não sabe, eu acho que não é nenhum desmérito você encaminhar para um outro especialista. Então, acho que a gente tem que sempre pensar no melhor para o paciente. E essa paciente é uma paciente muito grave que a gente vai começar a investigar a causa disso daí. Um caso interessante que eu tive eu tive 2 homens, né? Um é um colega meu da faculdade e ele estava correndo no Ibirapuera, um cara novo, e aí ele sentiu muita dor nas costas. Daí ele não deu bola. Novo quanto, mais Novo. ou menos? Ele, na época, ele estava com 60 e poucos anos. Para hoje em dia é novo. Novo, né? Porque... novo. Aí ele continuou correndo, mas era uma dor insuportável. Aí ele fez a radiografia, ele é colega, é dono de um laboratório, ele viu 2 fraturas vertebrais. Do nada, a gente virou ele do avesso para ver se ele tinha qualquer causa. Não tinha nada. E ficou como nada. Mas apareceram 2 fraturas vertebrais, ele só correndo, a força da corrida. Bom, aí investigou se tinha hipogonadismo, ele não bebe, ele não fuma, ele é um atleta, todas as coisas, cálculo renal, ele não tinha nada, não tinha doença celíaca, não tinha nada disso. Bom, então vamos te tratar, você está com alguma coisa primária. E aí acabamos tratando ele durante 3 anos, ele recuperou toda a densidade óssea, ele está completamente normal. Eu dei ácido zolendrônico para ele. Ele está totalmente normal. Eu falei, amor, você não precisa mais vir. Porque agora eu fiz o acompanhamento e ele ficou completamente saudável. Foi algum momento, alguma osteoporose dessas que você dá e que não tem uma causa. Também existe no universo das osteoporoses aquelas que a gente não sabe a causa. E deu nesse colega meu médico. Hoje ele está completamente bom. Perfeito. A gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Tinha até mais perguntas para a gente saber aqui sobre essa doença, mas, enfim, acho que deu para
esclarecer um pouco para o nosso telespectador, né, o que é a osteoporose. Eu queria saber, era o futuro dessa doença. E aí? Tem-se aí ações que podem ser feitas para, sei lá, estatísticas, né, sobre essa doença, o que pode melhorar no futuro, o que precisa, né, para que a gente tenha uma condição melhor em relação a... A gente faz muito trabalho epidemiológico, né? A gente tem uma linha de pesquisa lá na Reumato de pacientes fraturados na rede SUS do Brasil inteiro. E a gente está compilando os dados de fraturas de fêmur, fraturas de tornozelo, fraturas de úmero, que agora a gente vai publicar e tudo, no sentido de fornecer esses dados para os órgãos públicos para ter mais atenção nessa doença, para que os órgãos públicos nos ajudem a propagar e ensinar os médicos da rede básica de saúde a pensar nessa doença, entendeu? Porque o diagnóstico precoce é a melhor coisa que tem. Pronto, concordo. Eu acho que o papel tanto da Vera como o meu, né, nós estamos em duas frentes. A gente trabalha na universidade e a gente trabalha também nas sociedades científicas. Eu acho que o papel tanto da universidade quanto de uma sociedade científica é batalhar pela educação médica. A gente sabe que hoje tem um monte de faculdades de medicina, infelizmente o nível de formação dos médicos não é o ideal. E eu acho que a educação médica é um meio, pelo menos que a gente tenta melhorar o conhecimento para que eles sejam utilizados para tratar melhor os pacientes. Legal. Olha, eu quero agradecer a presença do Dr. Sérgio, da doutora Vera Lúcia, que foi bem esclarecedor aqui, né, esse bate-papo que a gente teve sobre a osteoporose. Agradeço e espero vocês aí numa próxima oportunidade de virem aqui para falar mais sobre esse assunto. Obrigado pela Foi um prazer presença. muito grande. Prazer foi foi te todo. conhecer também. Igualmente. E um prazer dividir isso daqui, Olha esse aí. momento com o meu amigo. Sério. Apesar de vocês dois terem algumas vezes uma briguinha. Não, de mas vez em isso quando. é uma briga... Não, profissional, Olha, claro. Eu tá, sei a que gente vocês é muito adoram. amigo. Imagina. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Obrigado. Pois é. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até mais.